Oi, Gerval, boa noite. Medrado, Matheus, Fábio Almancio, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa terceira live. Estou esperando a Andréia aqui para a gente começar. Como é que está a conexão para vocês? Está boa? Thay, oi, Thay, boa noite. Andréia entrou, deixa eu chamá-la. Beijo, Thay. Boa noite. E aí, como é que estamos? Estamos bem, né? Pensando aqui como vai ser o desenvolvimento aí dessa internet hoje. Tomara Tive que um hoje a pouco de gente dificuldade para entrar. tenha conexão. Mas eu acho que hoje vai dar certo a conexão, a gente não vai ter dor de cabeça, não. Parece que sim. Só deu trabalho para entrar. Mas agora, até agora, tô te ouvindo, tô te vendo. Bom, vamos esperar chegar mais um pessoal para a gente começar a Isso. nossa live. Né? Hoje o tema da live é o papel do advogado na mediação de conflitos. A gente falou esses dois encontros que nós tivemos do que é a mediação, né? Como é o procedimento da mediação. Explicamos um pouquinho todo esse procedimento, a importância dessa mediação. E hoje a gente vai conversar sobre o papel do advogado, que é um papel super importante na mediação de conflitos, um papel crucial. E essa noite aqui, durante essa 1 hora, a gente vai explanar para vocês o papel do advogado numa sessão de mediação de conflitos. Não é isso, Andréia? E te ouvir. Falhou sua conexão. Estava explicando para eles que durante as lives anteriores a gente explicou todo o procedimento da mediação e que na noite de hoje a gente vai focar no papel crucial do advogado nas sessões de mediação de conflitos, na importância do advogado em participar da mediação e de ser um colaborador das práticas, né, de resoluções alternativas de disputa. Não é isso? Isso. Ô, Rodrigo, você sabe como é que faz para fixar o assunto aqui embaixo? Porque aí quem for chegando já fica... Eu tentei fixar aqui e não consegui. Deixa eu Tarefa. tentar aqui. Vou tentar fixar aqui. Thaís, nossa companheira fiel. Não foi como comentário. Não foi, não está indo. Eu estava olhando por aqui, mas para mim não aparece. Deixa eu tentar de novo. Se não for, não vai. Então deixa. Você tem que clicar em cima do comentário e fixar aqui, mas não está indo. Uhum. Então, para mim nem aparece a opção. Deve ser porque eu sou convidada. À medida que o pessoal for entrando, vai se inteirando sobre o assunto. Olha só, para quem não me conhece, no perfil de Andréia está com problema na conexão, Andréia. Hoje não, hein? Pelo amor de Deus. Vamos ver se a Andréia volta. Eu não te ouvi. Então, olha só. Tá me ouvindo? Agora estou. Paralisou para mim. Então, vamos nos apresentar e seguir com o nosso conteúdo. Vamos sim. Está aí dizendo que a aluna da... Nós somos seus alunos. Que honra, meu filho. A gente quer ser seus alunos. Nós queremos ser seus alunos. Então, olha só. Para quem não me conhece, no perfil de André, eu sou advogado e mediador, mediador judicial. Trabalho com mediação de conflitos desde 2017. Sou advogado desde 2016. Faço mediações de conflito juntamente com a Andréia desde 2017 também, né? E iniciamos aqui essa série de lives sobre mediação de conflitos, que é um assunto que nos interessa muito e no qual nós acreditamos, não é isso, Andréia? Isso.
Bom, eu sou a Andrea. Quem vem nos acompanhando já sabe mais ou menos. Mas sou a Andrea, sou pedagoga, sou advogada e sou mediadora. Atuo na mediação também desde 2000. E sem falar nessa parceria forte aí nas sessões de mediações da vida, que a vida fez a gente se encontrar na faculdade, depois fez a gente se encontrar de novo no trabalho. Olha para aí que coisa boa. Natália. Natália mandando boa noite. Boa noite, Natália. Jeane colocou para a gente fixar o assunto, mas a gente está tentando fixar e não A gente tentou, Gê, não conseguiu. Para mim não aparece a opção, para o Rodrigo também não. Mas o assunto de hoje é o papel do advogado na mediação de conflitos, que a gente vai explanar aqui um pouquinho para vocês. Se vocês tiverem dúvidas ou quer fazer alguma pergunta, é só comentar aí, que a gente, no decorrer da live, vai estar respondendo as perguntas ou as dúvidas de vocês. Certinho? Combinado? Isso. Certo. Outra coisa, se a conexão de Andrea travar, eu vou seguindo e torcendo para que ela volte, para que a conexão normalize. Porque hoje aqui a minha tá fluindo tranquilamente, certo? Uhum. Mas vamos torcer, tá tudo certinho aqui. Vi. Melhor do que fazer como fizemos na outra. Então, olha só, vamos lá. A gente falou nessas duas lives passadas, né? O que é essa mediação de conflitos. E é importante a gente pontuar que a mediação de conflitos, ela sempre está a serviço do ser humano, né? Quando o indivíduo está passando por um problema, quando ele precisa resolver esse problema propriamente dito, há toda uma carga emocional por trás deste problema. Então, a mediação de conflitos, ela surge como esse procedimento de enxergar esse problema de uma forma individualizada, né? De tratar a gente não gosta nem de utilizar a palavra problema, né? A gente sempre fala que questão, demanda. Uma questão, uma demanda. Então, a gente sempre analisa essas questões de uma forma individualizada, porque a gente precisa separar toda essa carga de sentimento e trazer a razão para o indivíduo que precisa tratar essas questões. Então, na mediação de conflitos, as coisas não são objetivas, as coisas são extremamente subjetivas, diferente de um processo litigioso, por exemplo. Então, na mediação, nós trabalhamos muito mais as questões subjetivas do que as questões objetivas, que para muita gente pode até estar clara. Às vezes, o indivíduo ele chega numa sessão de mediação, por exemplo, e ele começa a pontuar várias coisas, mas nem ele direito sabe o que ele quer ou o que ele pretende resolver. E aí cabe ao mediador, né, ao advogado, que também pode atuar na mediação como negociador, como mediador, trazer luz para esse indivíduo e identificar quais são as questões a serem tratadas, quais são os interesses das partes envolvidas e quais são os sentimentos por trás de cada interesse dessas partes envolvidas, não é isso? Isso. As necessidades também, né? Poxa, eu estou sentindo isso, o cliente está sentindo isso. Por quê? O que é que ele quer? Né? E é baseado nesses pontos que a mediação ela precisa ser conduzida. Sem a observância desses pontos, dificilmente se consegue êxito na mediação. Então, é imprescindível ter esse olhar mais sensível para obter sucesso. Isso é muito comum, né? Oi, Lene, boa noite. Saudade, Lene. Então, olha só, é muito importante que as partes sejam trabalhadas nesse sentido para que elas consigam compreender qual é a real situação, o que elas querem trabalhar para que elas não entrem nessa espiral de conflitos, né? Que é o que nós chamamos, que é quando as partes ficam dando voltas ali em torno do problema e não conseguem evoluir na propositura, né, no que elas pretendem resolver ali na sessão de mediação. Então, a sessão de mediação, ela não é uma batalha em campo aberto, né? Ela não é uma audiência litigiosa,
onde nós, advogados, precisamos convencer o juiz de forma fundamentada que o nosso cliente tem razão naquele processo. A mediação de conflitos, ela vai por outra vertente. Ela não é um procedimento impositivo, então as partes precisam querer participar de uma sessão de mediação, porque senão a sessão não vai funcionar de jeito nenhum. Então, quando eu, como mediador, como advogado mediador, né, como esse advogado colaborativo, vou para uma sessão de mediação, mas essas partes não estão abertas a mediar, não há santo que ajude. Então, nós não podemos obrigar as partes a participarem desse procedimento. Então, a mediação não é um procedimento impositivo, e sim cooperativo, onde as partes elas devem estar predispostas a dialogar abertamente sobre suas questões, né? Essas questões a serem resolvidas naquela sessão. Então, é por esse motivo que o objetivo da mediação não é propriamente a formulação do acordo. O viés, o principal objetivo da mediação não é a busca do acordo. É claro que se o acordo acontecer, nós ficamos felizes porque tivemos êxito naquela sessão. Mas o nosso principal objetivo é fazer esse trabalho das partes para que elas consigam identificar suas questões, seus interesses, seus sentimentos, para que elas encontrem a solução para o caminho dela. Porque nós, como advogados e mediadores, não poderemos resolver o problema delas, não é isso? Isso. É importante lembrar que o objetivo da mediação não é simplesmente que as partes cheguem a um acordo, né? Como o Rodrigo falou, né? Mas permeia toda ali em volta do diálogo, né? A partir do momento em que as partes elas estão num ambiente em que são devidamente escutadas, principalmente pela outra parte, né? E também tem a oportunidade de falar dos seus sentimentos, de sua necessidade e ouvir o outro também. E a partir do momento que elas passam a entender o que é que está acontecendo, que às vezes o problema, a questão nem é tão vasta como elas pensam, então dificilmente também as partes saem de lá sem chegar a um acordo, né? Porque a questão está toda em entender aquilo que está se passando entre elas, o que elas estão sentindo, o que é que elas necessitam. É um olhar para essas questões, né? E aí reitero que dificilmente a partir desse entendimento as partes saem dali sem chegar a um acordo. Isso, a mediação ela vai ter, então, como esse objetivo principal, restabelecer os relacionamentos entre as partes para que elas se comuniquem, e nós, como mediadores e advogados colaborativos, precisamos estabelecer esse rapport, né, que é o que a gente chama, que é conquistar a confiança das partes envolvidas para que elas se abram ao diálogo na sessão de mediação, trazendo essas partes aí para a racionalidade, validando o sentimento dessas partes, né? Entendendo todo o conflito onde elas estão inserindo, mas destacando a questão clara que elas precisam resolver. Então, o objetivo principal da mediação é restabelecer essa comunicação, e a consequência de tudo isso pode ser o acordo. É importante a gente frisar isso, não é isso? Isso. Né? A objetiva, tem a questão da paz social, né? A questão de restabelecer esse diálogo e, posteriormente, evitar outros, saber contornar outras questões que, porventura, apareçam. E é por isso também que a mediação ela é um procedimento multidisciplinar, né? O mediador ele vai atuar trazendo conhecimentos da psicologia, trazendo conhecimentos das ciências sociais, da administração, da negociação, da teoria dos jogos, do direito. Então a gente trabalha com essa caixa de ferramentas para aplicar numa sessão de mediação. Só que é importante a gente frisar, porque às vezes quando nós estamos falando, as partes às vezes até quem não conhece acha que é uma sessão de terapia, e não, a mediação ela não é uma sessão de terapia, mas ela tem sim fins terapêuticos, né? Por que ela tem fins terapêuticos? Porque ela traz essa didática para que as partes consigam resolver seus próprios conflitos e saiam da sessão de mediação capacitadas para resolver conflitos futuros. Então, é importante a gente
é uma reação em cadeia, né? Então, se eu sou trabalhado na sessão de mediação para resolver meus conflitos, futuramente eu posso resolver eu sozinho esses conflitos. Então, é muito importante esse papel, essa função do procedimento da mediação. Uhum. Mas aí as pessoas devem estar se perguntando, sim, mas onde é que entra o advogado, né? O advogado vai A entrar. primeira coisa... Uhum. Oi? O advogado vai entrar onde? Isso. A primeira coisa que é importante é o advogado saber o que é a mediação, os procedimentos, ele entender o papel de cada um, porque o papel dele, existe um papel sim para o advogado na mediação, né? É que existe uma ideia errônea de que a mediação veio para tomar os clientes dos advogados. Não é assim a história, né? O advogado é sim necessário na mediação. Não é uma regra, precisa ser sempre não, mas as partes querendo, ele é sim essencial. Acredito que de grande importância, ouso dizer, né, porque é ele que vai ajudar nessa questão, nesse diálogo, na condução. A condução pertencerá ao mediador, né? A palavra, a decisão vai pertencer às partes. Mas e o advogado? O advogado ele vai funcionar como um assessor daquele cliente dele. É ele que vai observar, às vezes tem alguma necessidade do cliente que talvez nem o cliente esteja percebendo, né? Então, o papel do advogado, né, na sessão de mediação, a gente pode dividir em 3 etapas, né? A primeira etapa, que é a inicial, né? Que é antes da mediação, quando o cliente chega até ele, né? Durante a mediação e pós-mediação. Então, ele é muito importante o papel do advogado na sessão de mediação. Isso, a gente vai falar da atuação do advogado nesse todo, né? No antes, no durante, no depois também da Isso. sessão de Só foi mediação. uma citação. E é importante a gente destacar também que é importante que nós, advogados, enxerguemos a mediação como mais uma oportunidade de exercer a nossa profissão, né? O sistema Isso. multiportas para a gente, ele desmistifica, na verdade, a obrigatoriedade de litigar. O sistema multiportas fala para a gente que, olha, você é advogado, você tem vários caminhos para poder atuar naquela situação do seu cliente, né? Você pode propor o melhor caminho para resolver aquele conflito ali. Pode ser através da mediação, da conciliação, da arbitragem, ou até mesmo através do litígio. E é importante a gente destacar também que haverá momentos, haverá processos que obrigatoriamente nós teremos que utilizar o litígio, porque não vai ser possível ali uma prática colaborativa, por exemplo. Mas é importante que nós, Não vai advogados, ser enxerguemos. possível e também pode não ser, desculpa, não vai ser Não, possível e às vezes também não é o melhor caminho para o isso. cliente, né? Então, a gente, quanto advogado, precisa estar atento às diversas possibilidades que nós temos para levar o nosso cliente e saber escolher a melhor opção para ele. Isso, e essa cultura de litigado, advogado, ela vem das próprias faculdades, né? Eu digo isso porque eu Isso. não tive o ensino da prática colaborativa dentro da universidade, Também não. né? Fomos trabalhados para o embate, para a guerra, para litigar. Então, algumas faculdades... Hoje nós vemos ainda algumas faculdades começando com esses ensinos de práticas colaborativas. Então, por isso que nós, advogados, temos essa cultura de litigar, e isso vem mudando. Graças a Deus, vem mudando, através da própria Resolução 125 do CNJ, que destaca a importância da mediação e da conciliação, a própria lei de mediação, que é a Lei 3.140, né? O Código de Processo Civil. Então, esses marcos foram importantes porque contribuiu para dizer que a mediação, que as práticas colaborativas, de forma geral, precisam ser estimuladas. O próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ele editou um manual de mediação para os advogados, né? Demonstrando, assim, a sua preocupação
na difusão dessa prática. Então, são novos tempos, né? Todos nós teremos que buscar caminhos diferentes se nós quisermos nos reinventar. Então, é importante destacar que nós, advogados, também precisamos nos reinventar, nos adaptar aos novos tempos, buscar novos caminhos para nós, para os nossos clientes, de forma célere, de forma eficaz, de forma eficiente. Decidiu ser advogado não tem jeito. Tem que estudar, tem que se atualizar, é um caminho sem volta, né? Então, assim, já é uma possibilidade que existe, sobretudo de 2015 para cá, aqui no Brasil, legalizada, né? Então, assim, e era não tão utilizada, mas agora é chegado o momento em que a necessidade de usar essa ferramenta, ela é maior, né? A pandemia trouxe aí várias questões, dentre elas, o agravamento da questão de quantidade de processos no judiciário. Então, assim, quanto mais conhecimento o advogado tenha em relação à mediação, quanto mais disposto ele esteja a participar, a levar o seu cliente, né, melhor para ele, para o cliente e para o judiciário. Então, a gente precisa desarmar um pouco dessa questão assim de que porque vamos só para o litígio, não, vamos expandir um pouco da consciência e observar e utilizar as outras possibilidades mais vezes, inclusive. Isso, a adequada abordagem, né, empregada pelo advogado, quando ele se depara com um conflito, é analisar, considerando aí todos os riscos, todos os aspectos dessa controvérsia, né? Qual a modalidade de abordagem se revela mais importante naquela prática. Então, o advogado, quando procurado desde o início da controvérsia, por uma ou por todas as partes, ele figura como o primeiro apreciador técnico daquele conflito. Então, ele é a primeira pessoa a analisar aquele conflito, né? Então, ele é essencial para prestar essa orientação, para encaminhar, então, os interesses do seu assistido. Então, o advogado ele vai ser o primeiro filtro do judiciário, né? Então, recebeu a demanda, vou analisar qual é o melhor caminho que eu posso seguir. Então, uma moderna e atualizada compreensão do papel do advogado considera também o seu papel pacificador. O advogado ele tem como uma função também estimular essa paz social, né? O próprio artigo 133 da Constituição Federal destaca que o advogado ele é indispensável para o funcionamento da justiça. E, neste mesmo sentido, o artigo 2º do Código de Ética da OAB destaca ainda que o advogado ele é defensor do Estado Democrático do Direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça, da paz social, devendo ainda estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios. Então, o nosso papel, desde o início, é prevenir litígios, né? Buscando aí essa composição por meio das práticas colaborativas. Não sendo possível, aí sim eu vou litigar. Então, a mediação não veio para roubar clientes de advogado, ela veio para ser mais um caminho de atuação para o advogado que precisa adotar essa postura colaborativa, né, colocando em prática aí uma de suas funções, que é promover a paz social. Isso. Inclusive, no artigo 2º do Código de Ética, que você citou, né, ele é bem claro, né, fala de que é indispensável e fala que, fazendo um resumo, cortando só para o que eu quero, o advogado ele é defensor da justiça e da paz social, porque se alinha perfeitamente com as práticas colaborativas, com a mediação, com a conciliação, né? Então, não é uma coisa que está fora daquilo que é esperado do papel de um advogado. Não está distante. As coisas estão interligadas e mais um motivo para utilizar essa ferramenta.
Isso, antes de tudo, nós, como advogados, a gente precisa entender que nós somos administradores de controvérsias, né? Um negociador, um eficiente negociador e gerenciador de conflitos, porque capacitados tecnicamente para isso, não mais se revelando pertinente essa figura do advogado excessivamente litigante, né? Então, o advogado precisa passar a adotar essas posturas para se encaixar nessas novas ferramentas. Claro, lembrando que haverá momentos que será necessário litigar, né, oferecer o litígio, certo? A Andrea teve algum problema na conexão, mas daqui a pouco ela volta. Enquanto ela volta, eu vou seguindo, certo? Então, olha só, é importante pontuar ainda algumas outras razões, né, que fazem o advogado, talvez, a não adotar os meios consensuais, por exemplo. Pode ser uma sensação de ameaça por não estar na sua zona de conforto, uma falta de capacitação técnica, né? Todas essas questões podem fazer com que o advogado evite participar ou se tornar um advogado colaborativo, mas isso vem mudando, graças a Deus. Então, os advogados sentem dificuldades, talvez, em mediar por esses aspectos, né? As partes são adversárias e eu preciso que um ganhe, eu preciso que o meu cliente ganhe, porque se o meu cliente não sair vitorioso em todos os pedidos que eu fiz, ele vai sair em desvantagem. Então, muitos advogados ainda têm essa ideia de que haverá um perdedor e um vencedor. A Andrea está voltando. E aí o que acontece? Essa realidade e essa cultura a gente vem mudando, o judiciário brasileiro vem mudando. Então isso gera uma reflexão, talvez, de que todos os envolvidos podem ganhar com a criação de soluções alternativas, né? Uma vez que a disputa não é o único caminho. Então, não é necessariamente não há necessariamente um único caminho para a solução dessas disputas. Então, nós, advogados... Eu já estava pensando que eu tinha mexido em algo errado. Então, em muitos casos aqui na advocacia tradicional, eu estava falando aqui, Andréa, da dificuldade que nós, advogados, às vezes sentimos, né, de adotar essas novas práticas, o medo que a gente tem do novo, por não ter uma capacitação técnica nesse sentido, por nossa cultura de sempre enxergar que num processo tem que ter um vencedor e um perdedor. Então, a gente estava falando sobre essa mudança de postura. E aí, voltando, em muitos casos, na advocacia tradicional, o cliente ele é visto de forma muito isolada, né? Só enxerga o meu cliente aqui. Quando, na verdade, dentro de uma demanda, a gente tem que considerar todas as questões e todas as partes envolvidas ali, todos os interesses mútuos dos envolvidos naquele procedimento. André, Eu está me ouvindo? entendi. Vou seguindo, então. Você falou mais ou menos o que durante o tempo que eu não estava te ouvindo? Estava falando da questão de que nós, advogados, somos ainda muito acostumados a esse litígio, né? De que a gente tem uma dificuldade de adotar a mediação como ferramenta colaborativa, que a gente ainda tem muito aquela visão de que no processo precisa ter um vencedor e um perdedor, né? Ou a gente tem uma dificuldade de adotar a mediação por falta de uma capacitação técnica específica para isso. Então, há vários medos que precisam ser desmistificados para que nós, advogados, passemos a adotar cada vez mais a mediação como uma ferramenta importante na resolução de conflitos. Estava falando isso aqui para o pessoal. Ah, sim. Me perdi aqui, fiquei sem ouvir nada. O pessoal pedindo fixa o tema nos comentários. A gente já tentou e não está fixando o tema nos comentários. O tema da live de hoje é o papel do advogado na mediação. Então, me perdoem, a gente não está conseguindo fixar os comentários aqui na live. Então, olha só, continuando aqui, porque a Andrea está com um probleminha de conexão, muitas vezes, pretensões econômicas dentro de uma ação, né? Por exemplo, muitas vezes o indivíduo, um exemplo claro, quando acontece um erro médico,
A parte, quando ela processa o hospital, ela não quer somente uma reparação pecuniária, ela busca muito mais. Quem processa um hospital por erro médico, por exemplo, ele quer o reconhecimento desse hospital da falha e o compromisso com a mudança para condições seguras de suas práticas médico-hospitalares. A mediação, ela vem nesse sentido, né? Eu não quero somente resolver aquele problema objetivamente. Eu quero muito mais, há muito sentimento por trás dessa situação que eu quero resolver. Então, além de dar atenção aos vínculos entre pessoas, a qualidade de tudo isso, né, desses liames subjetivos aí, o facilitador da conversa, ele deve ser sensível às necessidades emocionais de todos os envolvidos, certo? Então, enquanto os meios contenciosos, Andréa voltou, enquanto os meios contenciosos eles vão se baseando ali exclusivamente na demonstração de culpa, de responsabilidade, a mediação ela não vai correr atrás de culpados, né? Ela vai buscar soluções que atendam os interesses das partes que estão envolvidas ali no procedimento. Então, só para situar a Andréa, eu estava falando por dessa favor. importância de que numa sessão de mediação, por exemplo, a gente, como advogado, nós não estamos ali para convencer o mediador. O mediador, ele não é um juiz, ele não tem o poder de decidir, ele não precisa ser convencido de nada. Então, quando nós entramos numa sessão de mediação, a gente tem que nos desarmar desse papel de que eu preciso convencer alguém de que os meus argumentos de forma fundamentada são melhores. Diferente de uma audiência. Numa audiência judicial, né, litigiosa, eu preciso apresentar os argumentos de forma fundamentada para convencer o juiz de que o meu cliente tem direito. Numa sessão de mediação, não. Eu tenho que entrar já com sentimento colaborativo para estimular as partes para que elas encontrem a solução, porque eu não preciso convencer ninguém de nada. Nós não estamos ali buscando quem tem razão e quem não tem razão. Então, o advogado ele não vai convencer o mediador. O mediador ele não precisa ser convencido de nada. O mediador ele vai presidir aquela audiência, trabalhar as partes e atuar juntamente com os advogados das partes para que eles sejam ali catalisadores de mudanças transformativas na cabeça, né, e na vida desses indivíduos. As partes é que vão precisar se autoconvencer, né? Para dali ver o que é que vale a pena, se vale a pena fazer um acordo ou não, se segue para o litígio ou não. A questão do convencimento, que no litígio a gente está acostumado a atrelar ao juiz, de convencer o juiz, na mediação não existe. As partes é que precisam ter consciência daquilo que elas necessitam, né? E tentar resolver isso entre elas. Só uma coisinha rapidinha que eu queria ter falado antes, mas caiu não sei quantas vezes já. Em relação a gente, quanto advogada, a gente foi educado o tempo inteiro para a questão do litígio, né? E hoje que a gente, pelo menos você e eu, que a gente teve acesso a essas questões depois da faculdade, né? Eu não sei, eu ainda encontro assim uma certa resistência também por parte dos clientes, né? Então, quando eles chegam assim com a cabeça queimando e assim às vezes o que quer mesmo é o litígio, que é para tirar ali a paz do outro. Não é que quer tirar um bem, não é que quer ter mais direito do que o outro, quer o ganha e perde, né? É que ele quer, de uma certa forma, se vingar daquela outra pessoa, por assim dizer, né? Então, o cliente também ainda precisa de um trabalho bem intenso, assim, por parte do advogado, para ele entender que as formas consensuais de conflito, elas são tão válidas quanto a do litígio. Não existe diferença quanto à validade jurídica. O que muda é a forma de se chegar numa decisão, né? Então, é um trabalho também que precisa ser feito, sobretudo nesse período que a gente vai precisar lançar a mão mais vezes dessas questões. Me fugiu a palavra, mas de partir mais para o consensual da coisa, né? De buscar as alternativas.
que, inclusive, é muito mais difícil, né? A mediação, você aplicar a mediação e trabalhar essas partes para que elas consigam encontrar a solução, é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso do que simplesmente você partir ali para que um terceiro decida logo aquela demanda. Então, nós advogados temos um trabalho maior numa sessão de mediação por conta de todos esses fatores que a gente explanou. E é importante a gente mencionar isso, de que nós ainda estamos muito acostumados com esse litígio, né? Eu já participei de mediações como mediador, em que um dos advogados queria falar pela parte, ele estava participando da sessão de mediação como se fosse uma audiência de instrução processual. E aí a gente teve que suspender a sessão, explicar para o advogado todo o procedimento, como é importante, como é o procedimento, né? Como a atuação dele dentro do procedimento é importante, mas que ele deve deixar as partes falarem e ele vai servir como um negociador também, como um intermediário ali da prática e também como um consultor técnico, né? Afinal de contas, quem conhece o direito e quem conhece os direitos do seu cliente é o advogado. Então, nós mediadores, nós não podemos tirar dúvidas, nem prestar orientação jurídica numa sessão de mediação. Então, quem vai fazer isso é o advogado, né? Então, é importante A a gente destacar assessoria isso também. jurídica não nos pertence na sessão de mediação, que Então, inclusive é uma coisa que a gente precisa estar muito atento o tempo todo, o tempo inteiro, para não deslizar, né? Então, mesmo nós, advogados, quando atuamos como mediador, nós não podemos prestar orientação jurídica, né? Nós não podemos tirar dúvidas jurídicas, porque a gente está ali como mediador. Então, o papel do advogado na sessão de mediação também vai servir para isso. Então, vamos falar um pouquinho de como é a função do advogado também no antes da mediação, durante a mediação e depois da sessão de mediação, né? Então, o advogado, antes de uma sessão de mediação, ele deve esclarecer para o seu cliente todos os marcos legais que regem aquele conflito. Ele deve mostrar, apresentar para o seu cliente quais são os caminhos que aquele conflito pode ser resolvido, como a gente já mencionou lá no início. Se é por meio de mediação, conciliação, arbitragem, litígio. Estava explicando aqui que a gente vai explicar agora qual é o papel do advogado antes, durante e depois dessa sessão de mediação, né? Aí eu estava falando que antes da mediação é importante que o advogado ele já esclareça para o seu cliente o que é, qual é o melhor caminho. E sendo a mediação o caminho escolhido, quais são os marcos legais, né? O que é a mediação? Ela tem base jurídica? Ela tem base legal, né? Quais são as suas vantagens? Quais são os seus princípios? Então, preciso explicar todo o procedimento da mediação de conflitos para o meu cliente, né? E aí, nessa explicação, já buscar quais são os interesses, quais são as necessidades, quais são os sentimentos que estão por trás, né, da questão a ser trabalhada desse cliente que me procurou. E, acima de tudo, confiar, acreditar no método que eu vou aplicar. Porque se eu não acredito na mediação, eu não vou conseguir fazer a mediação com o meu Convencer o cliente. cliente. Né? Então, eu preciso acreditar no procedimento para que eu consiga explicar e passar o procedimento para o cliente, para que ele também acredite e confie na minha atuação e em todo o procedimento. Não é isso? Isso. Outra coisa que é importante quanto ao o papel do advogado antes da mediação em si é também escolher o mediador para aquela questão. Então, se ele visualizou que a melhor forma de resolver a questão daquele cliente é através da mediação, é importante que ele também se envolva na escolha do mediador. Por quê? Isso. Porque não é não é mediador assim de qualquer coisa, né? Então, existem as especialidades, existe o tipo de curso que cada um faz, né? Reconhecimento de curso, né? Nós temos mediadores que são especializados só em questões de condomínio, temos mediadores que são especializados só em questões de família, outros só nas questões empresariais. Então, o advogado precisa estar atento também a isso, na escolha do mediador, como é que ele vai se utilizar da melhor forma possível daquela sessão de mediação, daquele mediador para conduzir o seu cliente.
Então, são questões que também cabem ao advogado. E deixa eu só Preparar o cliente para participar da mediação, esse é de fundamental importância. Porque assim como nós, como eu já falei, nós advogados temos uma certa dificuldade em determinados momentos de desmistificar essa ideia do litígio, o cliente também tem. Então, assim, às vezes o cliente chega na mediação querendo a disputa mesmo, e quando não é esse o objetivo da mediação. Então, o advogado, quando ele entende que a questão de um cliente deve ser resolvida pela mediação, é o papel dele também se preparar para a mediação e preparar esse cliente também para a mediação, né? Explicando para ele como é que acontece uma mediação, explicando para o cliente qual é o papel do mediador, qual é o papel dele quanto advogado, né? Qual é o papel do cliente na sessão de mediação, que naquele momento passa a ser o ator principal. Né? Então, é um papel fundamental do advogado. Essa preparação prévia. Na parte que você falou aí de que o advogado ele pode também auxiliar o seu cliente na escolha do mediador, é importante a gente destacar que a mediação extrajudicial ela pode ser feita por meio institucional, né, através das câmaras privadas de mediação, e por isso que se eu vou fazer o procedimento da mediação através de uma câmara privada de mediação, eu tenho que auxiliar o meu cliente a escolher o mediador, qual é o melhor mediador para resolver, para ajudá-lo a resolver aquela situação. Então, quando o André fala auxiliar o cliente na escolha do mediador, é porque existem as câmaras privadas de mediação, onde o advogado busca o serviço da mediação, paga para que aquele mediador atue no processo. Ou também pode ser feito de forma institucional através do Sejusc. Aí no Sejusc já existe o mediador. Não tem como você escolher o mediador. Obviamente que se o mediador conhece as partes envolvidas, será designado outro mediador para que haja ali uma imparcialidade, para que todos estejam à vontade. Então, é importante a gente destacar aí, e também a mediação ela pode ser feita pelo meio ad hoc, né? Por meio do mediador autônomo. É aquele mediador que não participa de um Sejusc, que não está numa câmara privada de mediação, mas que ele tem formação como mediador, está cadastrado no CNJ, e aí também ele pode ser buscado pelo advogado para atuar na mediação, ou quando o próprio advogado também é mediador, e aí ele também vai poder atuar. Então, só para fazer esse parênteses aqui. Isso. Outra questão importante é que o advogado também tem o papel de traçar as metas, né? O que é que eu quero alcançar nessa mediação? O que é que seria bacana? Qual o objetivo da gente nessa mediação? O que é que meu cliente quer? O que é que ele precisa? Observar a outra parte também, né? E ter mesmo essa postura colaborativa, né? De orientar, de traçar metas, de perceber como é orientar o cliente, como é que a gente faz para chegar, para conquistar o que se quer. Lembrando que nunca no sentido de vamos ganhar para ele perder, não, mas tipo assim, olha, você tem tal objetivo, ele tem esse. Para você conseguir esse, você também precisa abrir mão de alguma coisa para que ele ceda para você. Então, por isso o termo, uma postura mais colaborativa, porque não é o ganha-perde, é a busca pelo consenso em que agrade e que beneficie ambas as partes. Isso mesmo. E durante a mediação, como é que vai funcionar o papel desse advogado? Então, primeiramente, durante a mediação, o advogado ele deve mudar a sua postura de postura combativa para essa postura colaborativa, né? Isso. Quando eu e o André, a gente faz mediações em que as partes estão acompanhadas de advogados, isso na mediação extrajudicial, e na judicial, obrigatoriamente, as partes estarão com advogados, nós sempre buscamos fazer uma pré-mediação, digamos assim, com o próprio advogado. Porque tem advogados que ainda ou não conhecem o procedimento ou nunca participaram de uma sessão de mediação. Então, a gente chama o advogado, explica todo o procedimento para o advogado e pontua a importância da figura dele naquela sessão de mediação e a importância que ele tem
em deixar o seu cliente falar, dispor a situação. Então, a gente sempre pontua para o advogado de que ele não vai falar pelo cliente, o cliente precisa falar, mas ele que vai prestar toda a orientação jurídica, tirar todas as dúvidas do seu cliente naquela sessão de mediação. Então, antes de tudo, nós advogados, dentro de uma sessão de mediação, a gente deve mudar essa postura, né, combativa para essa postura colaborativa. Então, o advogado ele deve assumir o compromisso com a mediação, com o consenso, com o diálogo e prestando aí essas orientações alguém ouve. e jurídicas quando solicitado pelo seu cliente, né, e com a anuência do mediador. Voltou, Andréia? Eu não escutei. Eu escutei quando você estava falando da questão da postura do advogado, colaborativa e tal, e aí logo em seguida eu não vi mais nada. Isso, eu estava falando também de que o advogado, nós advogados, vou falar nós, porque né, nós somos advogados, devemos entender que os protagonistas da sessão de mediação são as partes em conflito, né? Elas que devem falar, expor tudo o que sentem, o que querem, e não falar por eles. O advogado ainda deve entender, como a gente já salientou lá no início, que o mediador ele não é juiz, que ele não precisa ser convencido de nada, pois ele não vai decidir nada. O poder de decisão é das partes envolvidas, né? Então, o advogado ele não precisa ser convencido por ninguém. Então, é importante que o advogado enxergue essa mudança de postura, de que ele não está ali para convencer ninguém, mas que ele está ali para colaborar para que o seu cliente consiga entrar em um acordo com a outra parte e tirar essas eventuais dúvidas, né? Que o cliente tenha dentro de uma sessão de mediação. O que mais que o advogado pode fazer durante a sessão de mediação? Você chegou a falar sobre a questão do papel do mediador durante a mediação, a diferença, né, de qual é a postura do advogado, qual é a postura do mediador? Não, fala aí pra gente. Fala pra gente. Fala pra gente qual é. É que geralmente numa audiência, né, quem tem mais o poder da fala, geralmente somos nós advogados, né? Minha professora de mediação extrajudicial, Dalva Luz, ela sempre brincava no curso dizendo que advogado era o rei do não, peraí, depois você fala, depois você fala. Porque a parte quase não fala, a não ser quando ela é solicitada pelo juiz, né? E já na mediação, não, a parte fala bastante e quem conduz todo o processo é o mediador, é o papel dele, né? Então, o advogado, ele não tem essa função durante a mediação, de estar conduzindo, de estar falando pela parte, não. A parte lá tem autonomia. O que o advogado vai fazer naquele momento ali percebeu alguma coisa que percebeu que necessita, o cliente está precisando de alguma orientação jurídica, ou o próprio cliente precisou, solicitou, sendo cedido pelo mediador, vai se dar um tempo e esse advogado ele vai prestar orientação sim para o cliente dele. Só uma coisa que eu não lembro também se tu falou se durante uma mediação, ao iniciar a mediação, uma parte chegar com um advogado e a outra estiver desacompanhada, então o correto é não prosseguir com essa mediação, porque para garantir a questão dos direitos iguais, né? Então, se um está acompanhado com o advogado, é necessário que o outro esteja também, para que ele também se sinta orientado, protegido, assegurado ali de que não vai fazer nada para prejudicá-lo. Então, são pontos também interessantes para a gente observar. Isso. O advogado também, na sessão de mediação, ele vai auxiliar o mediador e o cliente na redação do acordo. Redação. Né? Caso as partes cheguem num acordo, então é o advogado que vai auxiliar o mediador na redação desse acordo, para que o acordo seja claro, né? Para que o acordo reflita a vontade das partes envolvidas ali, conforme que foi decidido ao final daquela sessão de mediação. Então, ao contrário do que muitas pessoas acham, o advogado tem muita coisa para fazer antes e durante a sessão de mediação e após a sessão de mediação também. E depois também.
Então, o que que o advogado faz após a sessão de mediação? Primeiro, ele deve acompanhar o cumprimento do acordo que foi gerado, né? Então, ele que vai ali Isso. verificar se tudo está sendo cumprido pelas partes. Tem até um estudo de Londres que aponta que o índice de implemento dos acordos formulados dentro de uma mediação são bastante baixos, porque respeitou a autonomia da vontade das partes. Foram elas que celebraram e formularam aquele acordo ali. Então, o índice de inadimplemento é muito mais baixo, diferente de quando é um acordo imposto, de quando é uma sentença, né? Então, o advogado ele faz toda essa fiscalização para ver se o acordo está sendo cumprido e, caso haja descumprimento de acordo, ele vai auxiliar o seu cliente na execução desse acordo, né? Não, o título executivo. Isso, esse acordo é um título executivo extrajudicial, se não for homologado, e um título executivo judicial, quando homologado por um juiz. Isso. Caso... Vai falar alguma coisa? Não, pode concluir, que eu falo em seguida. Caso não tenha acordo também na mediação de conflitos, é papel do advogado orientar o cliente na busca de um novo procedimento, né? Olha só, não conseguimos chegar no acordo na mediação de conflitos. Qual é o próximo procedimento que a gente pode adotar para tentar resolver essa demanda? E não sendo possível uma prática colaborativa, encaminhar essa questão, então, para o litígio, né? É importante aí também a gente pontuar que terá casos em que o litígio vai ter que ser proposto, né? Não vai ser possível a aplicação de um método colaborativo. Tem casos que o próprio método colaborativo não vai ser indicado, mas nós, advogados, temos que ter em mente que essa prática é mais um caminho em que nós podemos atuar. Uhum. Podemos passar para um outro pontinho, o último? Bom, as pessoas podem ficar perguntando, sim, mas e qual é a vantagem para o advogado em participar da mediação, né? Será que tem vantagens? Sim, tem vantagens, né? Dentre elas, vamos falar logo de dinheiro, né? Se você... a questão... Em relação aos honorários, né? Em relação aos honorários, você vai receber mais rápido. Olha que notícia excelente, não é uma super vantagem? Aquele processo que leva um ano para você resolver, numa mediação que você pode resolver ali em uma sessão, 3, 4 sessões ou em 2 meses, você vai receber muito mais rápido os honorários. Pois é. Você pega um cliente, você percebe que a questão dele deve ser trabalhada na mediação, resolvida na mediação. E ali você tem um encontro com o cliente, o segundo já é na mediação e já se consegue resolver a questão daquele cliente ali naquela mediação. Gente, você já está livre para pegar uma outra demanda. E já com o seu dinheirinho no bolso. E o próprio advogado, ele pode fixar esses honorários por hora, por sessão, por reunião, ou fazer um pacote, né? Falar, olha, eu acompanho todo o procedimento até a formulação do acordo ou não formulando acordo. Então, há várias vertentes de como o advogado pode cobrar esses honorários advocatícios na mediação. E uma coisa que é bom a gente frisar, né? A questão do valor. Isso. Quer falar? Pode ser. Não, pode falar você. Dê essa notícia. Que os honorários advocatícios, eles devem ser pagos, né, pela mediação, eles não podem ser inferiores àqueles que são pagos pelo litígio. Porque algumas partes, alguns clientes podem achar o seguinte, olha, já que você resolveu a minha demanda mais rápido, então eu vou pagar menos porque você teve menos trabalho. Muito pelo contrário, a gente viu que a mediação ela é mais trabalhosa, né? E que o fato de você ter resolvido aquele processo por meio de uma prática colaborativa não significa que os honorários deverão ser mais baratos, ser inferiores àqueles honorários pagos pelo litígio. O próprio Código de Ética da OAB veda, em qualquer hipótese, a diminuição de honorários contratados em decorrência de solução de litígios
por qualquer mecanismo de solução extrajudicial. Então, o Código nos protege nesse sentido, né? E é importante a gente deixar isso bem claro para todo mundo. Pronto, né? Outra questão que é bem bacana para nós advogados é a fidelização de clientes, né? Porque, tipo assim, tem gente tem gente que prefere nem entrar com uma demanda por conta da demora, né? Então, se o cliente está ali com uma questão que poderia levar 1 ano, 2 anos, meses, e você leva para a mediação e você resolve aquilo junto com o cliente, com o mediador, porque na verdade é um grupo, né? E você consegue resolver ali em 1 semana, em 1 mês, muito bacana nesse sentido também, de fidelização de clientes. Isso, o cliente vai perceber que você resolveu de uma forma eficiente, eficaz, mais rápida, e ele vai ficar muito mais feliz. Quem é que não quer resolver a sua questão de uma forma mais rápida, né? Todo mundo. Isso. Então, Nós temos 4 minutos. Temos 4 minutos, né? Então, vamos finalizar. Queria aqui destacar para todo mundo que a mediação ela vai ser, então, mais uma oportunidade de trabalho para o advogado, né? Que quer se reinventar, se adaptar às novas ferramentas do direito, principalmente neste mundo aí que virá, né? Esse mundo pós-pandemia aí da Covid-19. Então, é mais um caminho que nós temos para trabalhar. Então, a gente precisa enxergar a mediação como mais uma oportunidade e não como algo que está retirando o meu trabalho. Muito pelo contrário, é um caminho novo. E, para encerrar minha fala, eu queria só destacar aqui uma frase que é atribuída a Shakespeare. Ele diz que aprendi que as oportunidades nunca serão perdidas. Alguém vai aproveitar as que você perdeu. Então, nós, advogados, temos que aproveitar essas novas oportunidades, esses novos mecanismos, essas novas ferramentas do direito para nos reinventar nesse novo mundo. Uhum. E não podemos esquecer também que hoje é considerado bom advogado não aquele que traz mais uma demanda, mas aquele que a evita, né? Que o nosso ministro falou. Gente, a gente vai precisar encerrar, porque senão o Instagram vai cortar e a gente nem se despede, né? Eu quero agradecer, né? Fiquei super feliz de ver aqui o nosso professor Evandro. Professor Evandro de Evandro Introdução ao Luiz. Estudo de Direito. Obrigada, professor. Obrigada a todos que estiveram com a gente, né? Gerval, Lenira, minha família Moisés, né? Não dá para falar nome de todos, mas muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Jaredes, minha querida, muito obrigada pela força de sempre. Rodrigo. Senão vai acabar e tu fala. Agradecer a todo mundo que participou aqui da live com a gente. A gente está muito feliz. Significa que o projeto das lives está dando certo. Pedir para todo mundo seguir no Instagram sobre mediação, @queromediar, com várias dicas sobre mediação. Instagram que é mantido por André e por mim também. E agradecer a Subseção Valença pelo apoio nessas lives, a doutora Alzeni também, juíza coordenadora do Sejusc de Valença, né, atuando ali com mediação de conflitos, e a Andréa, que participou dessa mediação aqui comigo. É isso, um beijo para todo mundo, até a próxima live, nos vemos. Um beijo. Beijo, tchau.